Existe algo curioso sobre as pessoas que preferem ficar sozinhas em casa. O mundo costuma chamá-las de estranhas antissociais, solitárias, como se recusar o barulho constante fosse uma falha de caráter, um sintoma de algo que precisa ser corrigido. Mas a verdade psicológica por trás disso é muito mais profunda, menos, e muito mais rara menos, do que a maioria imagina. Porque existe uma diferença enorme entre quem foge do mundo por medo e quem escolhe o silêncio porque descobriu algo que poucos têm coragem de enfrentar, a própria mente. Nos próximos minutos, vamos explorar essa diferença. E talvez menos, só talvez, você se reconheça em cada palavra. O que parece solidão para o mundo pode ser plenitude para quem a escolhe. Pense na última vez que você disse a alguém que preferia ficar em casa no fim de semana. Provavelmente você viu aquela expressão, o olhar ligeiramente confuso, a hesitação antes de responder, e talvez uma frase como mas não vai ser chato, ou pior, você precisa sair mais. É fascinante como a sociedade construiu, ao longo do tempo, um sistema de valores onde estar rodeado de pessoas é sinal de saúde, sucesso, alegria, onde a agenda cheia é símbolo de uma vida plena, onde o silêncio é tratado como ausência menos, e não como presença. Mas a psicologia nos conta uma história diferente. Algumas pessoas precisam do mundo para se sentirem vivas. Outras precisam de silêncio para se entender. Em 1921, o psicólogo Carl Jung introduziu ao mundo os conceitos de introversão e extroversão, não como patologias, não como rótulos de isolamento ou sociabilidade, mas como formas fundamentalmente distintas de processar energia e experiência. O introvertido não tem medo das pessoas. Ele simplesmente recarrega suas energias no silêncio, não no barulho. Cada interação social, para ele, demanda um recurso interno que precisa ser restaurado. É uma questão neurológica, não de personalidade fraca. Pesquisas de neuroimagem mostraram que cérebros introvertidos têm maior atividade no córtex pré-frontal, a região associada ao planejamento, reflexão e processamento interno. Eles literalmente pensam mais, processam mais, sentem mais. Existe também o conceito de alta sensibilidade, descrito pela psicóloga Elaine Aron. Pessoas altamente sensíveis se estimasse que sejam cerca de 15 a 20% da população processam estímulos com uma profundidade muito maior do que a média. Sons, luz, emoções, conversas. Tudo chega com mais intensidade. Para essas pessoas, o ambiente barulhento não é apenas inconveniente, é literalmente sobrecarregante. O sistema nervoso está em estado de alerta constante, processando cada detalhe do ambiente ao redor. A casa silenciosa não é um refúgio de preguiça, é um porto de restauração genuína. Não é timidez, é profundidade, não é medo, é escolha. E ainda assim, a pressão cultural continua. Pais preocupados com filhos que preferem ler a ir a festas. Colegas que interpretam introversão como arrogância, uma sociedade que mede valor pelo número de compromissos sociais na semana. Mas o que esse mal-entendido social nos revela, no fundo, é algo curioso sobre quem critica. O desconforto com o silêncio, muitas vezes, não é sobre a pessoa introvertida, é sobre o medo que o próprio crítico sente quando imagina ficar consigo mesmo. Porque o silêncio obriga. O silêncio não distrai. O silêncio não oferece escapatória para os pensamentos que preferimos evitar. E é exatamente por isso que certas pessoas o escolhem. Não para fugir do mundo, mas para finalmente chegar até si mesmas. Existe um lugar que a maioria das pessoas nunca visita com profundidade. Um lugar sem notificações, sem expectativas alheias, sem o peso constante do julgamento externo. Esse lugar é a sua própria mente. Para quem prefere ficar sozinho em casa, esse espaço interno não é um deserto, é um universo, enquanto muitos fogem do silêncio. Existem pessoas que encontram nele as respostas que o barulho nunca revelou. Pesquisadores da área de neurociência cognitiva identificaram algo que chamam de Default Mode Network, menos a rede de modo padrão do cérebro. Ela é ativada justamente quando estamos em repouso, não focados em tarefas externas, quando deixamos a mente vagar, quando contemplamos, quando sonhamos acordados. E sabe, o que acontece nessa rede? É onde acontece a criatividade, a resolução de problemas complexos, o processamento emocional, a construção de significado. Pessoas que passam tempo sozinhas, em silêncio, estão do ponto de vista neurológico menos alimentando exatamente essa rede. Elas não estão desperdiçando tempo, estão construindo conexões mentais
que o barulho constante impossibilita. Grandes escritores, filósofos, cientistas e artistas ao longo da história descreveram a solidão como condição necessária, não para o isolamento, mas para a criação. Não porque fossem antissociais, mas porque entenderam algo fundamental. A mente precisa de espaço para se mover. A imaginação não nasce na conversa, nasce no silêncio depois dela. Existe também uma característica que muitas dessas pessoas compartilham: o pensamento analítico profundo. Onde outros veem um evento, elas veem um padrão. Onde outros ouvem uma frase, elas escutam o que não foi dito. Onde outros experimentam uma emoção, elas a estudam, a compreendem, a questionam. Isso pode ser exaustivo, claro. Uma mente que não para, que processa constantemente, que questiona tudo, inclusive a si mesma, mas é também uma fonte extraordinária de autoconhecimento. Porque quem se conhece profundamente, raramente age por impulso. Raramente é controlado por emoções que não entende. Raramente repete os mesmos erros, sem perceber os padrões que os geram. E esse autoconhecimento, essa consciência interna, nasce do hábito de ficar com os próprios pensamentos, de não fugir deles, mas de sentar com eles, observá-los, entendê-los. Conhecer o mundo externo é informação. Conhecer o mundo interno é sabedoria. A busca por significado é outro traço marcante. Muitas pessoas que preferem a quietude do lar às conversas superficiais não estão evitando conexão, estão em busca de conexão real, de profundidade, de conversas que importam, não de palavras que apenas preenchem o silêncio. Para elas, 1 hora em boa companhia, menos com alguém que realmente compreenda, com um livro que provoque, com música que ressoa na alma, menos vale mais do que uma semana de interações vazias. Não é elitismo, é economia de energia, é prioridade, é respeito pela própria existência. Há uma confusão que precisa ser desfeita, uma confusão que causa dor desnecessária, que alimenta julgamentos injustos e que impede que muitas pessoas se aceitem como são. Essa confusão é acreditar que solidão e solitude são a mesma coisa. Não são. Solidão é sentir-se só mesmo estando rodeado de pessoas. Solitude é escolher o silêncio mesmo podendo estar com pessoas. A solidão nasce de uma desconexão de si mesmo, dos outros, do sentido da vida. É uma ferida. É a sensação de que ninguém realmente te vê, te entende, te alcança. E ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive, e frequentemente, em meio a multidões. A solitude, por outro lado, é uma escolha. É a arte de estar bem consigo mesmo. É a capacidade de habitar o próprio espaço interno, sem ansiedade, sem necessidade de preenchimento externo constante. É completude, não ausência. Pessoas que escolhem ficar em casa não estão, na maioria das vezes, sofrendo de solidão. Elas encontraram algo que muitos ainda procuram desesperadamente em cada conversa, em cada evento social, em cada relacionamento: paz consigo mesmas. Algumas pessoas não têm medo de ficar sozinhas. Elas têm medo de viver rodeadas de pessoas que não acrescentam nada à sua alma. E essa é uma distinção essencial, porque a aversão à companhia vazia não é patologia, é saúde. É maturidade emocional, é o reconhecimento de que a qualidade de uma conexão importa mais do que sua quantidade. Pense na energia que se gasta em uma conversa que não tem substância, no esforço de sustentar sorrisos, de fingir interesse, de navegar por protocolos sociais que não dizem nada para você. Agora compare isso com o que você sente ao lado de alguém com quem você pode ser completamente você mesmo, ou ao lado de nenhum, mas completamente presente. Existe uma diferença física nessas experiências. Uma expande, a outra esvazia. A psicóloga Sherry Turkle, em suas pesquisas sobre solidão na era digital, descobriu algo paradoxal. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão solitários. E a razão? Substituímos profundidade por presença, qualidade por quantidade, conexão real por performance de conexão. Quem prefere o silêncio em casa está, de certa forma, resistindo a essa troca desvantajosa. Está recusando a ilusão de companhia em favor da experiência real, seja essa experiência consigo mesmo ou com os poucos, escolhidos que genuinamente importam. Não é ausência de amor, é precisão no amor. Não é fuga das pessoas, é proteção do que há de mais profundo em si. Há também outro aspecto que merece atenção: a regulação emocional. Pessoas que desenvolvem a capacidade de estar sozinhas sem ansiedade geralmente possuem uma relação mais saudável com suas próprias emoções. Elas não precisam de distração constante para não sentir. Elas aprenderam menos muitas vezes, à custa de muita introspecção,
menos a estar com o que sentem, a nomear, a processar, a integrar. Isso não significa que não sofram, significa que sofrem de forma mais consciente e que por isso se recuperam de forma mais completa. Chegamos, enfim, ao que talvez seja o mais importante, não apenas para entender quem você é menos, mas para entender o que você pode se tornar. Ao longo da história humana, os momentos de maior clareza, criação e transformação raramente aconteceram em meio ao barulho. Aconteceram no silêncio. Marco Aurélio escreveu suas Meditações, um dos textos mais profundos sobre a condição humana, não para publicar, mas para si mesmo, em momentos de recolhimento, de conversa com sua própria mente. Beethoven compunha em solidão absoluta. Einstein descreveu seus maiores insights como surgidos em momentos de devaneio solitário. Darwin passava horas caminhando sozinho, deixando a mente conectar o que a conversa nunca conseguiria. A solidão foi o laboratório de cada grande ideia que o mundo já conheceu, mas o poder da solitude não é exclusivo dos gênios. É acessível a qualquer ser humano que tenha coragem de parar e escutar, porque a clareza mental que vem do silêncio não é mística, prática. Quando você reduz o input externo, a mente finalmente tem espaço para organizar o que recebeu, para separar o ruído do sinal, para distinguir o que você realmente pensa do que foi colocado em você por outras vozes. Quantas decisões tomamos que são reflexos do que os outros esperam? Quantas opiniões carregamos que nunca foram realmente nossas? Quantos medos habitamos que nasceram nas expectativas alheias e não na nossa experiência real? O silêncio tem o poder de revelar essas camadas, do Desempacounter, uma a uma, o que é genuíno e o que é apenas eco. No silêncio, você não encontra o vazio, você encontra o que sempre esteve lá, esperando ser ouvido. Existe também o que os psicólogos chamam de independência emocional, menos a capacidade de não depender da validação externa, para existir com confiança. E esse traço é cultivado, em grande parte, pelo hábito de ficar sozinho, sem precisar fugir de si mesmo. Quem aprende a gostar da própria companhia, não precisa de aplausos para saber seu valor. Não precisa de presença constante para se sentir amado. Não precisa de aprovação para tomar decisões, porque desenvolveu ao longo do tempo uma relação honesta e profunda consigo mesmo, menos a relação mais fundamental que um ser humano pode ter. E essa independência não cria distância dos outros, cria saúde nas relações. Porque quem não depende emocionalmente de você, pode escolher você livremente. E ser escolhido por alguém livre é infinitamente mais bonito do que ser necessário para alguém preso. A paz interior não é encontrada no mundo, é trazida ao mundo por quem a cultivou dentro. Então, se você é alguém que prefere as tardes em casa ao barulho, lá fora, se você recarrega no silêncio e não na conversa, se as suas horas mais ricas são aquelas em que o mundo para e você começa, não há nada de errado com você. Você não é antissocial, você não é estranho, você não é solitário no sentido que dói. Você é alguém que aprendeu, ou que está aprendendo menos, a habitar a si mesmo. E isso, em um mundo que grita constantemente para que você olhe para fora, é um ato de coragem rara. Talvez o silêncio da sua casa não seja vazio. Talvez seja exatamente o espaço onde sua mente finalmente consegue se ouvir. Se esse tipo de reflexão despertou algo dentro de você, se você também percebe que as maiores verdades da vida aparecem nos momentos de silêncio, então se inscreva no canal Reflexo Mental. Aqui nós exploramos psicologia, filosofia e os pensamentos que transformam a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Porque às vezes, o maior encontro que uma pessoa pode ter é consigo mesma.